O procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, está em Florianópolis e há pouco fez um diagnóstico do que a Força-Tarefa levantou nesses 3 anos e meio. Segundo ele, estamos diante de um caso de corrupção sistêmica. Nós estaríamos caminhando agora para uma série de acusações que vão ser feitas durante os próximos anos. Agora, a Lava Jato hoje é um movimento nacional, então, nesse ponto, ela ainda está iniciando, efetivamente. As revelações já se tornaram públicas, os fatos são públicos. Dificilmente alguém consegue efetivamente encerrar uma investigação tão grande. Nós sabemos, e sempre soubemos, que parte do establishment só queria mesmo retirar o Partido dos Trabalhadores do poder. Nós estamos investigando corrupção, seja de que partido for. Infelizmente, parte da comunidade jurídica, parte da imprensa e parte da população não entendia da mesma forma. Hoje a Lava Jato revelou que é uma investigação sobre como o financiamento das campanhas políticas ocorre no Brasil. O financiamento é ilegal, é feito através de corrupção. Se nós não falarmos das reformas políticas, nós não estamos cumprindo o nosso papel. O cobertor, a gente sabe, é curto para todos os órgãos, mas diminuir de 9 delegados com exclusividade nas investigações para 4 sem exclusividade, não há como negar que a Polícia Federal vai ter que se redobrar para ter a mesma eficiência. Nós precisamos tornar o sistema judiciário eficiente. Muito mais do que penas maiores, nós precisamos ter certeza que as penas vão ser cumpridas. No Brasil não existe isso. Tanto é verdade que uma das primeiras atitudes que nós tomamos após as investigações revelarem o que estava acontecendo foi propor as 10 medidas contra a corrupção. As 10 medidas melhoram o sistema judiciário, o sistema de persecução penal, não só para a corrupção, como um todo. Então é exatamente isso que nós temos que ter. Eu não espero nada desse Congresso, mas quem sabe o próximo Congresso possa efetivamente atuar nesse aspecto. Por isso, uma boa tarde para você. Tudo bem, Ediane? Viu? Lava Jato. Olha, Carlos Fernando, que é o segundo todo-poderoso do Ministério Público Federal em Curitiba no processo da Lava Jato. Ele forma a dobradinha com Dalton Dallagnol. Entrevista muito interessante, sobre vários aspectos. Primeiro deles, o grupo do Ministério Público de Curitiba tem uma postura absolutamente isenta. Ao contrário da Procuradoria-Geral da República, com sede em Brasília, hoje pilotada por mais 17 dias, por Rodrigo Janot. Rodrigo Janot, o negócio é PMDB, é governo. Algumas pinceladas em PSDB e em outros partidos, PP progressista. Mas PT Trabalhadores, que é bom, Lula da Silva, esqueça. Com a mudança agora, talvez a situação até se inverta. Raquel Dodge, nomeada por Michel Temer, talvez concentre mais no PT Trabalhadores, o que também, se assim ocorrer, não estará sendo feito como deve ser feito e como está sendo feito no Paraná, por procuradores como Carlos Fernando. Agora, outra situação muito interessante colocada por ele diz respeito ao financiamento de campanha, ao Caixa 2, especialmente a corrupção via propina através de obras públicas viabilizadas. Ora, nós estamos aí caminhando para o 4º ano da Operação Lava Jato. Não é possível que o Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, não acorde para a necessidade da reforma política. Pelo menos a PEC aprovada no Senado, que já está na Câmara, e que deverá ser objeto de discussão e, quem sabe, até votação hoje à tarde na Câmara. Pelo menos com o fim da coligação proporcional e com a cláusula de barreira, desempenho partidário. Isso precisa passar. Não é possível que os senhores deputados, Ildiane, achem que está tudo muito normal e tudo muito tranquilo. É preciso estabelecer regras, não só nesses 2 aspectos, mas também no que diz respeito ao financiamento de campanha. Esse fundo é uma excrescência inaceitável. Tem que ter uma fórmula intermediária e o Congresso precisa discutir e aprovar, sob pena de, novamente, a decisão vir de onde? Do Supremo Tribunal Federal. Daí os senhores parlamentares, a classe política, ficam reclamando. É a judicialização da política. Se há judicialização, é porque os senhores parlamentares são omissos e talvez omissos porque desejam se
proteger. E a Operação Lava Jato, Prisco, chega também aos cinemas. Opa! Pois é, para a pré-estreia do filme sobre a Operação Lava Jato, nesta semana, foi colocada no centro de Curitiba, veja só, uma pilha de dinheiro representando os 4 bilhões de reais já recuperados nessa operação. A Lava Jato inspirou o filme chamado Polícia Federal, A Lei é para Todos, que será lançado em todo o país na semana que vem. Curitiba é a cidade base das operações e das investigações. A Lava Jato virou filme e, além dos atores, o juiz Sérgio Moro foi a estrela do lançamento. Na tela, ele é vivido pelo ator Marcelo Serrado. O juiz foi aplaudido e, depois de assistir ao longa, não quis comentar. Gostou do filme, doutor Moro? O filme, eu vou ficar devendo comentários sobre o filme. O juiz Marcelo Bretas, do Rio, e o procurador Deltan Dallagnol também foram à sessão. Polícia Federal, a lei é para todos, conta os bastidores do início da operação até a condução coercitiva do ex-presidente Lula em 2016. O ator Antônio Calone interpreta um delegado. Ele chegou a acompanhar a rotina dos policiais durante um mês. A gente percebeu mais esse lado cotidiano deles, né? Como é que eles se comportam, como é que eles falam entre eles. Para Flávia Alessandra, o filme coloca em debate a situação do país. É um thriller policial, como eu disse, num viés que a gente não costuma ter aqui no Brasil. É um momento que a gente está aprendendo, né, a discutir, a gente poder debater sobre o nosso país. Trazer Curitiba para dentro do filme, já que a história se passa aqui, era fundamental para mim como cineasta. O lançamento em todo o Brasil será no dia 7 de setembro. Por isso, mudando um pouquinho de assunto agora, e a Comissão Mista de Orçamento? Olha, aprovou ontem, já na tarde da noite, a proposta orçamentária. E com o quê? Com o rombo fiscal. Subindo de 139 para 159 bilhões. Essa comissão foi presidida pelo catarinense Dário Berger. Era o que esperava o governo, essa aprovação agora vai ser submetida ao plenário. Tudo indica que será aprovada. Agora, o fundamental não é só aprovar e legalizar, porque se não aprova, o governo acaba incorrendo em quê? Pedalada fiscal, que foi o que levou ao impeachment, à cassação da antecessora de Michel Temer, Dilma Rousseff. Agora, o fundamental é o governo apertar os cintos. O que não dá é para daqui a pouco estar chegando mais uma denúncia, que deverá chegar, até porque o doleiro Lúcio Funaro, vinculado ao PMDB, especialmente a Eduardo Cunha, ele está com a sua delação já encaminhada pelo Ministério Público, chegou ontem ao relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, ministro, e que deve se manifestar aí ainda essa semana e início da próxima. Feito isso, Rodrigo Janot, seguramente, antes de entregar o cargo para Raquel Dodge, vai apresentar uma outra denúncia, não só em relação às gravações da JBS, do seu presidente, com Michel Temer, mas também com base nas informações de Lúcio Funaro. Então, eu falo em meta fiscal porque se chegar mais uma denúncia, o governo, o Palácio do Planalto, o presidente da República vão de novo fazer a festa, a farra das emendas parlamentares. E isso aí cada vez mais compromete a situação financeira e fiscal do país. É tentando se preservar no cargo, mas comprometendo a situação fiscal e econômica do Brasil. Nós temos uma arte, Prisco, até para a gente ilustrar. Vamos a ela? Olha só, revisão da meta fiscal. Exatamente. A gente subiu de 129 para 159. Revisada de 2017 e também a de 18, exato, a 18 também, que eu acabei não falando, também a estimativa é para 159. Ou seja, nós estamos falando de uma meta fiscal pesada. Isso leva a crer, Diane, que o próximo presidente da República a ser eleito no final do ano que vem vai iniciar o seu mandato em 2019 com o desafio de tentar arrecadar mais do que gasta, o que não vai ser fácil. Tá certo. Tem outro assunto importante também, Prisco. Mais um aumento no valor dos combustíveis foi anunciado esta semana. O reajuste de 3 a 4 centavos por litro deve chegar às bombas e ao consumidor gradativamente. Nós conversamos na manhã de hoje com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis da Grande Florianópolis, Joel Fernandes. E ele se diz preocupado com tantas mudanças. É que, segundo ele, este foi o 5º reajuste em menos de um mês
e uma nova alteração na base de cálculo está prevista para o dia 1º de setembro. A situação estaria provocando, inclusive, uma crise no setor e prejudicando empresários e também a população, já que, segundo o sindicato, não deve demorar para o preço da gasolina chegar a R$ 4,00 o litro. Pesado, né? R$ 4,00 o litro. Agora, o impressionante, Yudiane, é que apesar da elevação, da majoração do preço do combustível, a gente não tem presenciado isso com desdobramento no contexto inflacionário. Até porque, na última taxação, na última verificação, o que teve foi deflação. Ou seja, abaixo, não teve inflação, e abaixo do teto da meta da inflação. Ou seja, energia elétrica, combustível, não está ainda, as majorações não estão provocando elevação da inflação. Isso, por um lado, é bom, mas, de qualquer maneira, é bom a gente ficar atento, porque o poder aquisitivo do brasileiro, por mais que a inflação não apareça, mas quando ele vai às compras, ele sente o peso da situação, até porque teve seu salário congelado. Todos nós. Prisco, obrigada. Certo? Valeu, até amanhã.